Esta edição do Estúdio MPSP tem como convidado o Dr. Montauri, que é o vice-corregedor do Ministério Público de São Paulo. Doutor, uma grande satisfação em recebê-lo aqui para a nossa entrevista. Vamos tratar basicamente do ato normativo recém-editado em conjunto pela Procuradoria-Geral e pela Corregedoria, que trata da questão da racionalização da atuação dos membros da instituição na esfera civil. Eu gostaria que o senhor começasse respondendo, doutor, qual que é a importância dessa medida para o trabalho dos promotores? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Cláudio, de estar aqui e enfrentar um tema tão significativo e tão relevante em termos institucionais. Sobremaneira, o ato tem por finalidade conferir segurança ao promotor de justiça na sua atuação no âmbito civil, de forma que ele possa ter um balizador da própria instituição das oportunidades em que a sua manifestação poderá ou não ser dispensada no caso concreto. Assim, nós evitamos situações conflituosas que surjam entre os próprios promotores, em determinado caso alguns atuam, outros não atuam. Isso gera uma intranquilidade, uma insegurança jurídica aos próprios promotores. E a partir do momento em que a administração superior normatiza essa questão, traz os parâmetros, as balizas que justificam a não intervenção do promotor de justiça em determinado caso, ou a necessidade de intervenção em outras situações, eu penso que a administração superior está trazendo um instrumento de segurança para a atuação dos promotores de justiça. Perfeito, doutor. O senhor diria que, basicamente, o que determina se o Ministério Público tem que intervir ou não é a relevância do caso? Quais são os parâmetros desse ato normativo, doutor? Veja bem, nós partimos da Constituição Federal, cujo artigo 127 e também o artigo 129 vão delinear as atuações concretas do Ministério Público. Mas o mais importante é que diz respeito ao inciso 9º do artigo 129, que diz que o MP deverá exercer outras funções previstas em lei, desde que compatíveis com as suas finalidades institucionais. Em virtude disso, nós temos vários textos legais que disciplinam a atuação do Ministério Público, como a Lei dos Mandados de Segurança, o artigo 178 do Código de Processo Civil em vigor e uma pleiade de leis, a Lei da Ação Popular, enfim. E nessa situação, o ato tem por finalidade, tem por objetivo justamente regrar, à luz desses dispositivos legais, quando o promotor pode eventualmente deixar de atuar ou quando ele tem o poder de dizer se a hipótese comporta ou não a atuação efetiva do Ministério Público. Mas o ato parte sempre de uma premissa. Sempre que houver lei dizendo que o Ministério Público deve atuar, essa lei tem por premissa o fato de que ela está em vigor. Ela não foi reconhecida como inconstitucional e, nesse sentido, se há um imperativo legal dizendo que o Ministério Público intervirá, nesse caso, a instituição não tem o poder de, por qualquer de seus membros, dizer eu não vou intervir porque eu acho A ou acho B. Porque se há um comando legal e se há presunção de que a lei é constitucional até que haja uma declaração em sentido oposto, não pode o promotor, tampouco a administração superior, por um ato administrativo, regulamentar, se opor ao comando que está na lei. E, nesse sentido, essa é a primeira premissa. O dever do promotor de justiça de atuar quando há uma hipótese, um imperativo legal de atuação. Agora, a própria lei traz ao promotor hipóteses em que ele tem um exercício discricionário, um exercício de avaliação. Por exemplo, o artigo 178 do Código de Processo Civil diz, em uma de suas hipóteses, que o Ministério Público irá ser intimado para atuar quando houver relevante interesse público ou social. E o que é relevante interesse público ou social? Aí é discricionário. Isso depende de uma interpretação. E o ato busca trazer as balizas, diretrizes, para que os promotores de justiça possam exercer esse poder discricionário que decorre já da própria lei. Ou seja, o ato busca dizer o que, em princípio, pode ser considerado como de relevância pública ou social e, assim, fornecer como suporte para a atuação ou para a não intervenção do promotor em determinado caso concreto. Perfeito. Doutor, o senhor parece, se o senhor me corrija se eu estiver equivocado, o senhor é daquela linha que defende uma produção qualitativa e não quantitativa por parte dos promotores de justiça. E em muitas ocasiões, os promotores, não, a corregedoria vai checar aqui o volume do nosso trabalho. Qual que é a filosofia que prevalece hoje na corregedoria, doutor? Veja bem, a corregedoria, acima de tudo, isso é até uma frase um tanto quanto blasé,
né, ela tem um papel de orientação, né? Ela tem o papel de estar ao lado do membro do Ministério Público e de lhe dar o suporte possível para que ele tenha o melhor dimensionamento possível de sua atividade funcional. Então esse é o principal papel, é estar ao lado do promotor, ao lado do procurador e buscar dar a ele o suporte, o amparo necessário para que ele possa melhor desempenhar a sua função. E é óbvio que, além dessa atividade e de outras tantas, a Corregedoria também tem o papel de exercer fiscalização sobre o trabalho dos promotores e dos procuradores de justiça. E, nesse sentido, a preocupação maior da Corregedoria, né, ao menos na atual gestão, não está relacionada especificamente ao item quantidade. É óbvio que nós devemos dar cabo do volume, até porque cada processo representa, né, muito na vida de uma pessoa. Diz muito da vida daquela pessoa. Pode significar, por exemplo, a prisão ou a liberdade daquela pessoa. Pode significar um ganho econômico ou não daquela pessoa. Pode significar poder estar com seu filho ou não estar com seu filho. E se assim é, se um processo para nós, num determinado momento, pode parecer um número, para a pessoa aquilo pode ser a sua vida. Perfeito. Então, nesse sentido, é óbvio que nós temos que ter preocupação com a quantidade. Temos que ter preocupação com a observância de prazos, etc., sem sombra de dúvida. Mas mais do que isso, nós temos que nos preocupar também com a qualidade dos serviços prestados à instituição. Ou seja, o que interessa à Corregedoria hoje não é apenas apurar, por meio de correição, por exemplo, se o promotor A ou o promotor B é um excelente, um bom ou um promotor insuficiente. Mais do que isso, o que interessa para a Corregedoria é saber a qualidade e a excelência do trabalho que ela presta à comunidade a qual ela serve. O impacto da sua atuação. O impacto social da atuação do Ministério Público. Tanto que as correições hoje são realizadas não em cargos específicos, são realizadas na coletividade de cargos de uma determinada comarca. Se a comarca tem 6 cargos, a correição naquela comarca irá abarcar todos os cargos. Certo. Porque a apuração de uma atuação individualizada do promotor é um dado importante, sem sombra de dúvida, mas é um dado de consumo interno. Mas mais importante que isso é saber efetivamente o que o Ministério Público está fazendo de positivo, está trazendo de positivo, está colaborando para a melhoria das condições sociais daquela cidade, ou seja, qual é o impacto do Ministério Público naquela comunidade. Porque, afinal de contas, nós somos empregados dessa comunidade. E, em segundo lugar, quem nos dá sustentação, mormente em épocas difíceis como as que nós vivemos, quem nos dá sustentação é essa mesma sociedade. Então, se nós temos potência na atuação do Ministério Público em prol da sociedade, nós temos ali um escudo muito forte de proteção enquanto instituição. Agora, se nós não temos esse impacto, se a nossa atuação se dá muito mais voltada ao âmbito interno, então nós perdemos essa couraça e nós vamos enfrentar os desafios que nos são postos dia a dia, de peito aberto, e não com esse escudo, que é fundamental para o próprio Ministério Público. Perfeito. Doutor, a gente poderia traduzir essa ideia do impacto social com uma outra expressão, resolutividade. Resolutividade, perfeito. Em que medida que esse ato normativo da racionalização, ele favorece a resolutividade? Veja bem, Cláudio, ele vem em compasso com a atuação do Ministério Público em todas as áreas dos denominados direitos sociais, os direitos meta-individuais, né? Nesse sentido, quando se pensa em racionalização, esse pensamento deve sempre estar voltado no sentido de propiciar ao promotor de justiça maiores condições, inclusive de tempo, para poder lidar com maior profundidade pela defesa de questões sociais de grande relevância. Então, é um instrumento, né, que, como a própria palavra diz, que visa a racionalização, mas uma racionalização tem que ser vista holisticamente, ou seja, uma racionalização que importa menor dispêndio de energia em causas não tão relevantes, para que a energia maior possa ser concentrada naquelas capazes de gerar o impacto social ou, como você disse, uma resolutividade que se traduza em um maior ganho social. Perfeito. Doutor, pelas suas andanças, faz parte da sua atribuição, né? Está visitando aí as comarcas. O senhor diria que o Ministério Público já está nesse caminho, na busca do impacto social, da resolutividade? Ele tem que estar, Cláudio. Ele tem que estar porque, se ele não fizer isso, né, ele vai estar em descompasso com a realidade dos fatos e com a dinâmica da própria sociedade. E, nesse sentido, o promotor de justiça de hoje não é o promotor de justiça da minha época de início de carreira.
O promotor de justiça de hoje não é um promotor de justiça tipicamente de gabinete. Ele é um promotor de justiça que tem que estar antenado, né, no que ocorre naquela comunidade, nos problemas e vicissitudes da sociedade a qual ele serve, que deve se imiscuir nessa sociedade e que deve, né, a partir desse âmbito de convivência, desse âmbito de estreitamento de relações, de contato com organizações de sociedade civil, com os demais poderes do Estado, captar as demandas que ali existam e poder, dessa forma, enfrentá-las de forma adequada. Perfeito. O senhor diria, então, pelo teor da sua resposta, que a atuação extraprocessual dos seus colegas, do promotor de justiça, é algo que deve ser elogiado? Sem sombra de dúvida, ela é uma atuação fundamental. Isso não apenas no campo, na área civil, em sentido lato, mas mesmo na área criminal. Mesmo no campo criminal, essa atuação externa do promotor de justiça, ou mesmo pelo uso de instrumentos próprios de investigação, como os PICs, é fundamental para que a resolutividade se faça presente na atividade diuturna do Ministério Público. Perfeito, doutor. Infelizmente, o nosso tempo é muito escasso. Eu agradeço muito a sua presença. Eu tenho certeza que a entrevista foi muito útil, não só para os seus colegas, mas também para o público em geral que nos acompanha pelo YouTube, pela TV. E nós agradecemos muito a sua audiência. Até a próxima edição.